Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Colossenses e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 6 até o 10. Está escrito assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amados, esse capítulo 2, ele é extraordinário. Eu amo esse capítulo, um dos versículos chaves para o nosso ministério está aqui em Colossenses 2, que é Colossenses 2,17, que a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Nós vemos aqui, na continuidade do texto, nós podemos compreender que alguns judeus estavam tentando infiltrar o judaísmo ali na vida dos cristãos, dos gentios que tinham recebido a Cristo. E aí o apóstolo Paulo vem de forma enfática: olha, não se deixem enganar, não achem que eles estão corretos, porque não estão. Tanto que na continuidade do texto nós vamos ver: vocês estavam mortos em pecados, mas Deus os vivificou. Foi com quem? Com Cristo. Foi Cristo que deu a vida por vocês, e a fonte da vida é Cristo. Aí ele vai dizer: não permita que ninguém venha escravizar vocês, ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, bebem. Isso tudo na continuidade aqui do texto do capítulo 2, falando que vocês morreram com Cristo. Já que vocês morreram com Cristo, por que vocês estão se submetendo a regras? Não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo. Aí vai dizer que essas regras têm uma certa aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, uma falsa humildade, mas elas não têm valor nenhum para refrear os impulsos da carne. E esses versículos que nós lemos aqui: portanto, como vocês receberam a Cristo Jesus? E como que nós recebemos? Vamos aplicar essa verdade para nós, para a nossa vida. Como que nós recebemos a Cristo Jesus? Pela fé, crendo que a obra que Cristo Jesus fez foi completa e perfeita para nos perdoar, nos resgatar, nos redimir, nos justificar. Aí a Escritura nos diz: assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Olha o que está ali no versículo 8, amados. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nos princípios elementares do mundo, que se fundamentam nas tradições humanas e não em Cristo Jesus. Amados, o alvo da nossa fé é Cristo. O centro da nossa vida é Cristo Jesus. Cristo é a fonte da vida. Cristo é o nosso verdadeiro alimento. Olha o que está escrito ali no final do versículo 2 e do versículo 3, amados, desse capítulo. O apóstolo Paulo falando que ele vivia lutando ali pelos irmãos para que eles alcançassem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. E dele fala qual que é o mistério de Deus: Cristo Jesus, a saber, Cristo. E aí ele diz a respeito de Cristo, que é o mistério de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amados, é Cristo a fonte da nossa vida.
É em Cristo que nós encontramos a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento de Deus. Veja que no versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que ninguém engane vocês com argumentos que só parecem convincentes. Ou seja, existem muitos argumentos, muitos ensinos que parecem convincentes, só que eles estão fundamentados nas tradições humanas, estão fundamentados não em Cristo, estão fundamentados em filosofias vãs, mas a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira riqueza encontra-se em Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Por isso que Deus entregou Cristo Jesus, para que nós fôssemos cheios de quem? De Cristo. É o que nós lemos ali nos versículos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amados, a plenitude de vida, a plenitude de capacitação, a plenitude de sabedoria, a plenitude de força encontra-se em Cristo, e por estarmos nele é que nós recebemos tudo isso. Fora de Cristo nós não temos nada, mas em Cristo nós somos cheios de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. É por isso que nós temos o quê? Crescer no conhecimento de Cristo, no relacionamento com Cristo, na vida com Cristo. Amados, todo evangelho que extrai, que tira Cristo do centro, não é o verdadeiro evangelho. Nós temos vivido um tempo em que temos visto muitos evangelhos sendo pregados por aí, mas muitos têm tirado Cristo do centro e colocado o ser humano. Amados, nós não somos o centro do evangelho, o centro do evangelho é Cristo. Algumas pessoas pensam que para elas serem curadas, restauradas, tratadas, moldadas, para vencer traumas, para serem libertas, elas precisam olhar para si. Esse é o entendimento da psicologia. Volta os olhos para o homem, para que nós possamos encontrar em nós a nossa cura, a nossa restauração. Tem que voltar lá no passado, tem que encontrar aquilo que ficou errado e nós vamos olhando para nós. Mas veja que a palavra nos ensina que é em Cristo que nós encontramos toda a sabedoria. Todos os tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. A nossa verdadeira vida encontra-se em Cristo. Quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais confiamos na força do poder de Cristo, quanto mais nos rendemos a Cristo, mais e mais vamos sendo libertos, moldados, transformados, curados. Amados, que eu e você nós possamos entender isso. Por isso que eu sempre falo, amados, o cristianismo não é uma lista de regras externas a serem seguidas. Quando nós olhamos, quando as pessoas vêm e perguntam isso é pecado ou não é pecado, isso demonstra um estilo de vida que ainda não é o estilo de vida do Espírito, porque quem de fato entendeu a vida no Espírito sabe que o Espírito Santo nunca nos conduzirá em pecado, nunca nos conduzirá para viver em pecado. O Espírito Santo sempre nos conduzirá para uma vida justa, santa, reta, que glorifica a Deus. Amados, essa vida exterior, essa vida que olha para as coisas, será que isso é pecado ou não é pecado? Será que isso eu posso ou não posso fazer? Amados, esse não é o verdadeiro cristianismo. Aqui no capítulo 2 nós conseguimos compreender qual é o verdadeiro cristianismo. É um profundo relacionamento com Deus, uma vida que é pela fé, completamente pela fé. Por isso que nós lemos aqui do versículo 6 em diante, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, e como que nós recebemos? Pela fé. Continuem a viver nele, é pela fé. É uma confiança plena, completa em Cristo Jesus. Crescendo no conhecimento de quem é Cristo, porque Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Nós veremos isso no capítulo 3, na segunda-feira. Amados, eu quero encorajar vocês, assim como o Senhor tem me encorajado, a colocar Cristo no centro da nossa vida. A fonte da nossa vida é Cristo. Você precisa ser liberto, curado, restaurado de alguma coisa em alguma área da sua vida. É Cristo que faz isso em você e por você.
não é na nossa própria força, não é na nossa capacitação. Você tem dúvida, será que eu estou vivendo em pecado ou não estou? Será que isso é errado ou não é? Cresça no teu relacionamento com Deus e você vai entender no teu espírito, não, se eu for por esse caminho aqui, não vai ser bom. Amados, essa vida de regras exteriores, ela é muito limitada. Posso ou não posso? A vida no espírito vai muito além disso. Tem momentos que o Espírito Santo vai nos direcionar em situações que não está aqui descrito na palavra, isso é um pecado, mas o Senhor vai olhar e vai dizer para nós, não faça isso, não vá por esse caminho. Mas eu não encontro aqui na palavra, não fala nada que isso é pecado, mas são coisas específicas para a nossa vida, para a nossa caminhada. E nós precisamos aprender a desenvolver essa vida no Espírito e pelo Espírito. E nós temos visto muitas filosofias vãs e enganosas que tiram Cristo do centro e colocam o ser humano, o homem, como sendo o centro. Nós não somos o centro é Cristo. A fonte da nossa vida é Cristo, a fonte da nossa salvação é Cristo, a fonte da nossa redenção é Cristo, a fonte da nossa libertação é Cristo. Eu quero encorajar você a colocar Cristo no centro de tudo, absolutamente tudo que você faz. Converse com o Senhor, ore, Senhor, é por esse caminho aqui mesmo, é isso que o Senhor tem para mim, e creia e confie. Mergulhe num intenso e profundo relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela, nos mostra quem é Cristo Jesus, as suas características, como ele pensa, como ele age, quais são os seus princípios. Amados, em Cristo, Cristo é o mistério de Deus. Aquilo que Deus tinha ocultado das gerações passadas, ele veio e revelou plenamente em Jesus Cristo. E agora nós vivemos no pós-cruz, pós-obra consumada de Cristo Jesus. Cristo já foi revelado, o mistério de Deus já foi revelado e manifestado. E em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é nele que nós precisamos crescer. É em Cristo, não em nós mesmos, não na nossa própria capacidade. Não ficarmos olhando somente para nós. Não desenvolvermos um cristianismo que é uma religião meramente exterior, uma lista de regras. Isso é pecado ou não é pecado? Não, amados, a vida com Cristo é muito além. O cristianismo é um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com Deus, no qual nós ouvimos do Senhor, recebemos as direções do Senhor. E o Senhor nunca nos guiará numa vida impura, nunca nos guiará numa vida de pecado. O Senhor sempre nos guiará numa vida que glorifica o nome dEle, numa vida justa, santa, reta. O Senhor tem bons planos para nós. Amados, a minha oração pela minha vida e pela sua é que nós entendamos essa vida no Espírito e pelo Espírito. Que nós não nos deixemos ser enganados, escravizados pelas filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Que nós possamos sair desse tipo de religião e possamos nos adentrar numa vida com Cristo, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus e porque nós estamos nele, nós já recebemos essa plenitude, é nele que nós temos a plenitude de Deus. Por isso que nós precisamos alimentar essa vida de fé, continuar. Veja o que nós lemos ali no versículo 6, continuem a viver nele, é algo que nós fazemos todos os dias. Não é algo que nós decidimos um único dia na vida, não, é todos os dias. Nós precisamos decidir, eu vou continuar a viver em Cristo, enraizado e edificado em Cristo, firmado na fé em Cristo. A minha vida provém de Cristo e eu vou alimentar essa vida. Não vou me deixar ser escravizado por todo tipo de filosofia vã, por todo tipo de engano, que coloca qualquer coisa no centro, tira Cristo e coloca qualquer coisa no centro. Os bens, o materialismo ou o próprio ser humano. Quantos evangelhos que têm sido pregados assim, colocando o materialismo no centro, colocando o ser humano no centro. Não, o centro é Cristo. E quando nós nos fixamos em nos relacionar com Cristo, em viver por meio de Cristo, mas nós vamos experimentando toda a vida que Deus conquistou para nós, que é uma vida
boa, é uma vida plena, é vida abundante. Que eu e você vivamos assim, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós não nos deixemos ser escravizados, enganados por evangelhos que não contemplam a verdade, por evangelhos que colocam qualquer coisa no centro, menos Cristo Jesus. Nós não queremos seguir esse tipo de evangelho, Senhor. Pai, nos ajuda a permanecermos firmes, a continuarmos dia após dia, firmados em fé, enraizados e edificados em fé no Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda nisso, Pai. Nós reconhecemos que Cristo é a fonte da nossa vida, que Cristo é tudo o que nós precisamos, é em Cristo que encontramos salvação, redenção e vida eterna, somente em Cristo. Pai, nós reconhecemos isso e pedimos que o Senhor nos ajude a abandonarmos todo conceito, todo argumento, todo ensino que não provém de Cristo. Nós não queremos ser enganados por falsos ensinamentos. Nós queremos ser enraizados na verdade que provém de Ti, da Tua palavra. Nos ajuda a mantermos um relacionamento íntimo, pessoal contigo, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio do louvor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós de fato desenvolvamos essa vida no Espírito e pelo Espírito, sendo guiados, conduzidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito, conhecendo quem é Cristo Jesus, crescendo no conhecimento da vida de Cristo que foi depositada em nós. Pai, nos ajuda. Nós queremos viver assim. Uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que revele o Senhor, uma vida que manifeste a sua vida, Pai. É assim que nós queremos viver. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.